Depois do sétimo episódio, a gente até pensa que The Boys não vai superar aquilo, vai ser um episódio final mais pra fechar as pontas, mais pra gente dar uma respirada. Mas é claro que a gente tá muito enganado. Meu nome é Adam, sejam bem-vindos ao Comentado. Falando, finalmente, do episódio final, do season final de The Boys, né? Da segunda temporada de The Boys. Essa temporada que foi tão intensa, tão escrota, tão sanguinolenta, tão incrível. E que teve um final, ao meu ver, bastante à altura. E agora aqui também é onde a gente para refletir sobre o episódio, mas não apenas isso, sobre a temporada, porque foi uma temporada um tanto irregular. Eu vou comentar um pouco disso ali na segunda metade do vídeo, mas primeiro eu quero fazer alguns comentários sobre o episódio 8, né, o episódio final da temporada, que veio com algumas ótimas surpresas, algumas coisas que a gente até já esperava, mas que no geral fechou uma temporada que foi completamente imprevisível, de uma forma completamente imprevisível, né? Então assim, você que está me acompanhando aqui no YouTube sabe que eu tive as minhas teorias, que eu fiz os meus comentários e eu praticamente errei tudo. E eu não poderia estar mais feliz porque isso significa que a série me surpreendeu, né? E é tão bom a gente se deparar aí com um produto que surpreende a gente. É muito foda. E o episódio 8 ele já começa ali com um dos personagens mais intrigantes da temporada, né? Se o primeiro episódio começou com Black Noir, que também é um personagem muito intrigante, o último começou ali com o Mr. Edgar, né? O nosso querido Giancarlo Esposito, para sempre Gus Fring, aí do Breaking Bad. Já mostrando a que veio, né? Na verdade, assim, quando eu vi a cena eu falei, pô, aí eu falei que essa igreja tava metida, tinha alguma coisa a ver com a Vault, e na verdade não foi isso, mas é um personagem muito bom, porque sempre que ele tá em cena a gente fica tenso, a gente fica esperando o que vai acontecer, fica imaginando e tal. Assim, apesar do Mr. Edgar ter uma presença muito, muito intensa em cena, eu diria realmente que a segunda temporada de The Boys foi a temporada das garotas, né? Eu gostei muito disso, apesar de alguns pontos ali. Esse ponto que eu falo é mais referente a algumas subtramas, mas de fato, se a gente parar pra pensar, as personagens femininas elas tiveram um grande destaque durante a temporada, incluindo aquela cena foda do final, né? O Girls Get It Done, de fato, que eu tava ali assistindo de boa, mas eu praticamente aplaudi, porque eu adorei o momento que a Maeve aparece pra surrar a Stormfront. Foi sensacional, ela chegou, deu aquela alfinetada ali, né, chamando ela de chucrute, que é um apelido pejorativo para os alemães. E logo na sequência a gente viu a Maeve fazer algo, né, colocar a mão na massa, descer o socão na cara da Tempesta. E que cena incrível, né, porque aí entra no que eu falei, a temporada das garotas, a gente teve bastante destaque para Starlight, assim como na primeira temporada, mas nessa temporada a Maeve ganhou bastante presença, a Kimiko, a própria Stormfront, que é a personagem nova da temporada, ela foi uma das grandes adições aí. A gente teve até personagens secundárias com bastante presença, bastante importância, como foi o caso da Becca, né? Boa parte da história girou em torno da Becca. E até a Ashley, que é a coordenadora lá da Vault, né? Assumiu o cargo da Stillwell. Então assim, foi muito legal, gostei bastante de como essa temporada, ela não apenas seguiu essas personagens femininas, mas ela valorizou muito a trama delas e colocou elas em equilíbrio ali com alguns personagens masculinos que são, de fato, personagens assim, bem centrais, como o próprio Billy Butcher e o Homelander, né? Então, por exemplo, a Becca, embora ela seja uma personagem secundária, ela teve uma grande importância no desenvolvimento do Butcher, né? O arco do Butcher, ele começa e termina com a Becca, embora ele não necessariamente ele fique nisso o tempo inteiro durante a temporada. Até achei que... Eu particularmente achei que ia ficar bem mais, e na verdade não. E a Tempesta é o caso dela com o Homelander, né? Eles se tornam um casal e eles começam tretando. Eu não cheguei a ver o que eu imaginei que eu ia ver, que era a Tempesta de fato batendo de frente e quebrando o Homelander na porrada. Mais próximo que a gente teve disso foi uma cena de sexo bem intensa. Mas no geral eu gostei muito da participação da personagem. Inclusive eu fiquei assim no final porque eu falei, cara, eles vão mesmo matar a Tempesta? Porque a personagem ela é tão rica, ela é tão foda de você ter ela ali. E embora ela seja uma filha da puta, eles podiam manter ela na série por mais tempo. Eu fiquei meio na dúvida, porque eu vi essa cena e eu falei, pô, mano, eu não gostei tanto deles matarem a Tempesta tão cedo, né? Acho que a personagem poderia render muito mais. Mas a gente não sabe de fato se ela tá morta, né? É a velha máxima, né? Se você não viu um corpo sendo enterrado,
provavelmente o personagem não tá morto. E nesse caso a gente viu um corpo dilacerado, queimado, desmembrado, mas a gente não viu ela, né, assim, a última cena que a gente tem da Tempesta, pelo que eu lembro, ela ainda tá lá falando alemão, né, ainda tá fazendo um discurso. Então eu fico meio na dúvida. Eu gosto muito da personagem, vocês sabem, quem me acompanhou viu que eu curti muito, uma das minhas personagens favoritas aí, o modo como ela foi usada pelo roteiro para representar esse discurso de ódio, discurso da intolerância, né? Inclusive ela tem uma frase muito boa nesse último episódio que ela fala: as pessoas gostam de mim, elas se identificam com o que eu falo, elas só não gostam da palavra nazista. Isso também reflete muito nossa realidade e muitos líderes que temos por aí. Enfim, eu gosto muito da personagem e eu falei, pô, eu acho que eles podiam não matá-la e segurar ela, né, pra outra temporada, usando ela de outra forma. Só que, no final das contas, eu acho que ficou um tanto em aberto ainda pra mim, não ficou muito definitivo. Até porque ali o Homelander, a gente tem uma cena final dele comentando que a Vault, ela tá, a Tempesta tá presa, né, então de fato, será que ela tá morta ou será que não? Essas duas personagens aí, todos esses personagens, na verdade, né? O Butcher, o Homelander, a Tempesta e a Becca, eles estão ali em torno do Ryan, que foi um personagem que eu imaginei que teria uma importância muito maior e ele acaba sendo quase um artifício de roteiro, quase um MacGuffin, assim, na maioria da temporada, motivando decisões, mas não necessariamente tendo um papel muito relevante na temporada, exceto aqui e ali, né? E tem um ponto de atração ali do Homelander. O Homelander quer ter o Ryan, ele quer pegar o Ryan pra ele. E no final da temporada, matando a Tempesta, né? Que cena também sensacional. E essa cena, ela pontuou um episódio inteiro que foi incrível, ao meu ver. Foi um episódio muito bom, final muito bom pra temporada. E que, por sinal, foi realmente um final com gostinho de final, né? Porque a primeira temporada, ela termina num gancho super aberto pra segunda. E a gente já sabia que ia ter uma terceira temporada, mas ela termina quase como um final feliz, assim, pra maioria ali. Então a gente tem a cena ali quase da separação dos caras, né, dos rapazes. O francês vai pra um lado com a Químico, o Leitinho vai reencontrar a família dele, o Butcher segue o caminho dele também, meio que sem nada. Eu, inclusive, imaginei que ele ia ficar com o moleque. Por um lado ia ser estranho porque o moleque é um super, né? O Ryan é um super. Mas eu pensei, pô, o Butcher talvez enxergue o menino como uma arma que ele vai ter à disposição dele pra peitar a Vault, pra peitar o set. Agora eles não são mais fugitivos, eles, né, estão com a ficha limpa, como a Mallory fala, até do que eles fizeram de fato. Assim, por um instante eu achei um final muito feliz. Eu falei, cara, como eles vão jogar a terceira temporada assim? Eu imagino que a terceira temporada comece com uma merda muito grande, assim, a gente nem vai ver a merda acontecendo, a gente já vai começar no meio da putaria. E pensando em The Boys, essa putaria pode ser em qualquer sentido, inclusive no sentido literal. Eu acho que vai ter algum evento importante entre temporadas que vai ser o gatilho pra terceira. A palavra que você ouviu durante os meus vídeos foi curioso, né? Eu fiquei... Todo vídeo eu falava, pô, tô ficando muito curioso como isso vai se desenrolar. E imprevisível também, imprevisível que inclusive destaca muito bem a cena final, porque aí é mais uma teoria que eu fiquei apontando em todos os vídeos. Eu falei, pô, mano, próxima temporada provavelmente o vilão ali não vai ser, não necessariamente a Vault, mas vai ser a igreja da coletividade. Eles estão pontuando isso e não é de graça, isso vai ter um motivo, e o motivo existia, mas não foi o que eu pensei. O motivo de fato foi pra fazer a gente olhar pra esse lado e ignorar uma coisa que tava na nossa cara o tempo inteiro. Porque se tem algo que a gente já aprendeu, tanto em The Boys quanto no mundo, é que não se confia em político. E a gente tem uma personagem que é uma política, novamente também entrando no que eu falei de ser uma temporada ali das mulheres. A gente tem uma personagem que é a Victoria Newman, que tá desde o começo da temporada se opondo à Vault, sempre indo contra a Vault. E aí no final a personagem, ela tava por trás de um dos grandes mistérios da temporada, porque afinal de contas era ela que tava explodindo as cabeças das pessoas, e é o que ela faz com o líder ali da igreja da coletividade. Eu confesso que eu não vi isso vindo. O episódio onde mostra o hospital, que mostra a Eleven Shippuden, eu achei que era ela que estava explodindo as cabeças. Eu achei que talvez eles pegassem aqueles caras ali, colocassem em missões pontuais pra Vault e depois voltassem. Mas não era, eu realmente imaginei. E aí, quando começou a explodir cabeça ali no julgamento, né, foi quando eu falei, pô, mas a Eleven Shippuden foi embora, cara. Ela não tá aí, então não deve ser ela. Mas é claro que eu também nunca me passou pela cabeça
que poderia ser a Victoria Newman. Então, parabéns aí aos roteiristas que conseguiram construir isso tão bem, de forma que estava na nossa cara o tempo inteiro, mas a gente realmente não viu. Pelo menos eu falo por mim, foi uma surpresa, foi um plot twist gigantesco e que eu adorei ver. Mas enfim, como eu tava comentando aqui com vocês, eu acho que o episódio 8 ele foi muito bom, ele pontuou uma temporada legal, gostei muito do número de episódios, eu acho que a temporada ela não se estendeu desnecessariamente, mas ela também não foi apressada. E de fato, ela teve uma leve controvérsia ali no começo, porque muita gente questionou o fato da Amazon optar por lançar um episódio por semana, né? A gente teve os 3 primeiros episódios e os outros 5 restantes foram um por semana. Muito legal acompanhar isso, criar hype, teoria, ficar a semana inteira esperando, sabe? Tipo, esperando chegar o final ali, o final da semana, pra ver o novo episódio de The Boys. Sempre se surpreendendo, particularmente falando, né? Eu gostei bastante da temporada. Mas, de fato, eu vou ter que reconhecer alguns aspectos quando a gente pensa no todo. Porque é muito fácil a gente assistir os episódios e ficar hypado e falar, putz, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer na semana que vem. E eles plantaram esse mistério, nossa, eu quero muito saber como isso vai se desenrolar. Isso é muito fácil. Mas quando a gente pensa realmente na temporada no geral, quando a gente olha pra trás, pros 8 episódios, até se fizer o exercício que eu não fiz, de assistir os 8 episódios na sequência, eu acho que dá pra enxergar alguns pontos aí que deixaram a desejar. E ainda quando a gente fala da decisão do Prime de manter um episódio por semana, eu não sei se realmente o roteiro foi pensado assim. Eu acho que talvez o roteiro tivesse sido pensado de uma forma para você devorar a temporada, e aí eles mudaram isso talvez no meio do caminho. No geral, a gente vê o ritmo oscilando, né? Às vezes ele tá bem rápido, tá muito intenso, e às vezes ele dá aquela... calma, segura. Fora isso, a gente teve algumas subtramas que nem sempre pareciam fazer parte do episódio, como foi o caso acho que do episódio 4 que eu comentei. Eu acho que esses tipos de pontos, assim, eles ficam muito evidenciados quando a gente não maratona a série, quando a gente assiste um por semana de fato. O episódio 4 e 5 foi o que deu ali aquela descansada, mas o episódio 6, 7 e 8, eles retomaram muito bem esse ritmo, eles ficaram muito bons. E a gente teve um bom desenvolvimento nesse meio, né? Os plots, eles... por mais que algumas vezes não se encaixassem, eles foram bem amarrados no final. O final, como eu já pontuei aqui, foi um bom final de temporada. Eu acredito que o maior problema da temporada tenha sido as subtramas. Embora a gente esteja olhando para diversas subtramas, inclusive algumas importantes para a gente não matar os plot twists que iam vir, como foi o caso que eu falei da Igreja da Coletividade, a gente teve personagens que por algum tempo eles não tinham muito o que fazer, ou até as cenas deles se tornavam um pouco repetitivas, como foi o caso do Profundo, do Trem-Bala. A própria Maeve, ela acho que ela demorou muito pra ter uma cena assim importante, né? Ela teve 2 momentos muito bons nos últimos 2 episódios, mas o plot dela parecia que não andava na maioria dos episódios restantes. A Becca foi um ponto que eu me incomodei pelo fato dela estar ali no começo da temporada, ela tem um papel importante, ela ser colocada no centro de uma trama, e aí de repente a trama olha para outro lado, e aí a Becca fica esquecida ali, até o episódio final, até os 2 episódios finais, onde eles retomam esse plot, aí ela se torna importante de novo. O Lighter, ele entrou, é um personagem assim que eu achei bastante até carismático e muito interessante. Tinha uma ligação, tinha um certo hype em torno da aparição do Lamplighter, pelo que eles falam. Ele queimou os netos da Mallory. Ele tipo, é perigoso. E aí ele aparece justamente no plot ali do hospital psiquiátrico, e no episódio seguinte ele morre. Lighter poderia ter durado mais, sabe? A meu ver, um ponto aí de temporada que foi um pouco incômodo foi a presença da Mallory, a forma como ela foi utilizada, na verdade. Eu gosto de ela estar ali mais ativa, junto dos rapazes, só que ela é quase um deus ex machina. Ela aparece muitas vezes pra resolver os problemas. Butcher, ele não sabe onde tá Becca, ela aparece com o endereço. A gente precisa de uma testemunha. Ela, eu conheço pessoas que podem testemunhar. A personagem, ela quase um artifício de roteiro. O final ele ganha muito, tanto pela imprevisibilidade como pelas decisões criativas, como eu já citei. E depois desse final fica aí o questionamento do que será, né? O que o futuro aguarda para The Boys, né? A gente já teve aí um anúncio de spin-off. Eu fico me perguntando como que eles vão encaixar, o que vai vir realmente na terceira temporada. Vai ser ali para um lado mais político, como essa temporada já foi bastante política, mas a gente não estava falando literalmente de política, né? A gente estava falando ainda da Vault e tudo como uma alegoria. Mas será que eles vão realmente abordar um lado político com a Victoria Newman?
explodindo a cabeça das pessoas. E por que ela tá contra a Vault, afinal de contas? Por que ela tava ali? Foi só um jogo de poder? Foi só pra realmente se colocar onde ela chega no final da temporada? E a gente tem aí o anúncio, como eu falei, de um spin-off que vai ser focado numa escola de heróis. Pelo que eu entendi, vai ser uma paródia ali dos X-Men. Então, assim, eu mal posso esperar. Eu gosto da ideia. Mas eu sempre fico um pouco assim com spin-offs. Quer dizer, a gente vai ter mais um time de roteiristas que poderia estar ali olhando pra The Boys, tá fazendo um trabalho legal na série. Ela tem um estilo, ela tem um tom, e aí a gente vai fazer algo no mesmo universo. Eu fico preocupado deles passarem a olhar pro spin-off e deixar The Boys de lado, sabe? Eu tenho esse receio. Mas eu espero que não. Eu acho que a segunda temporada de The Boys. Não sei se vocês estão ouvindo helicóptero aqui, mas enfim, a segunda temporada de The Boys ela mostrou que assim, dá pra confiar bem na Amazon. Eu tô muito ansioso pra saber o que essa série ainda nos reserva em sua terceira temporada e em seu spin-off. E também para mais produções originais do Prime Video, esperando que eles mantenham o nível de qualidade que eles mostraram aqui. Uma ótima jornada, esse vídeo já deve estar até grande, mas eu gostaria só de me despedir e pedir, é claro, para você deixar aquele like se você assistiu até aqui e não é inscrito, se inscreva no canal e deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou da segunda temporada de The Boys. Valeu, falou e até a próxima.